Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso último vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre variáveis e tipos de dados. Tá? Então é o seguinte, uma variável, se a gente for levar a palavra ao pé da letra, uma variável é algo que varia, né? Ele vai sofrer variação em determinado tempo de execução. Tá? O conceito de uma variável é um nome que se refere a um valor. Ou seja, a variável ela armazena um determinado valor por um determinado tempo. E isso faz com que o programa tenha a capacidade de manipular essas variáveis. Tá? Um dos recursos mais eficientes de uma linguagem de programação é a capacidade de manipular variáveis, ou seja, eu consigo, através dessas variáveis, né, alimentar um banco de dados, consigo fazer comparações, eu consigo associar um determinado usuário a uma compra que ele fez, ou eu consigo verificar quais são os produtos que mais saem numa determinada compra. Tá? Então, um programa ele nada mais é do que um conjunto de variáveis que são manipuladas, né, por algoritmos. Então, mais à frente a gente vê o seguinte, como são nomeadas as variáveis, né? Então vamos ver como é que a gente faz a nomeação, né? Como que a gente procede na etapa de nomear variáveis. Tá? As variáveis elas seguem algumas regras para que a gente faça a nomeação. Tá? E essas regras elas são mais de acordo com a questão de boas práticas, tá? Do que propriamente uma questão que o interpretador do Python não vai entender. É mais uma questão de boa prática, porque o código em Python ele deve ser legível, né? A pessoa tem que conseguir ler aquele código de uma forma que faça sentido, tá? Então, as regras que a gente utiliza de nomenclatura de variáveis nem sempre são por conta do compilador ou por conta do interpretador, mas sim por conta de boas práticas, porque a ideia é que outros programadores, né, geralmente a gente trabalha com uma equipe de programadores no mesmo sistema, então a ideia é que eles entendam o código, né, que foi seguido, que foi digitado por outra pessoa. Então existem padrões, né, para nome de variáveis, para linguagem de programação que são seguidos e a gente chama isso de boas práticas também, tá? Então, o que pode e o que não pode dentro de variáveis, tá? Relacionado a boas práticas. Por exemplo, os espaços não são permitidos em nomes de variáveis, mas pode-se utilizar o underline para separação de nomes em variáveis. Ou seja, eu não posso colocar uma palavra, por exemplo, nome, o primeiro nome, né, de forma separada. Se eu for separar, eu tenho que colocar um underline, tá? Outra questão, evite usar palavras reservadas em nomes de funções. Tá? Tem algumas questões, algumas palavras que elas são próprias da linguagem. Por exemplo, a função print, que a gente já utilizou, ela é própria da linguagem. Os tipos de dados, por exemplo, string, é próprio da linguagem, então são nomes que eu não posso utilizar. E isso, à medida que a gente for trabalhando, vocês vão começar a entender melhor. Outra questão, nomes de variáveis devem ser concisos, porém descritivos. Tá? Ou seja, se eu for colocar alguma coisa para receber uma nota, eu já coloco o nome da variável como sendo nota. Tá? Se eu for colocar algo para receber o nome de usuário, eu já coloco o nome da variável como sendo nome. Tá? A ideia é que que o código ele seja legível e entendível por outras pessoas. Tome cuidado ao usar a letra L, tá, minúscula, e a letra O, pois elas podem ser confundidas com o número 0 e 1. Tá? Isso acontece muito, às vezes você fica muito tempo no código procurando o erro e às vezes o erro é só uma letra que foi digitada errado. Tá? A letra ou o número que foi digitado errado e você não consegue localizar esse erro. Outra questão, como uma boa prática, nomeie sempre as variáveis com letras minúsculas. Tá? Essa questão aqui é boa prática. Né? Não quer dizer que o interpretador não vai entender se você colocar a primeira letra de caixa alta. A ideia é que você utilize como um padrão. Tá? Todos os programadores que trabalham em Python, eles vão utilizar o mesmo padrão. Ou seja, eu vou utilizar sempre letras minúsculas para o desenvolvimento das minhas variáveis, para a nomeação das minhas variáveis. Então, quando eu estiver nomeando variáveis, né, eu vou precisar que essas variáveis sejam todas com letra minúscula. Uma outra questão interessante, né, é não utilizar caracteres especiais. Por exemplo,
cedilha, né, acentos, enfim, outros sinais que podem atrapalhar o entendimento. Então, você vai escrever alguma palavra que tem acento em português, então você já não coloca, né, por exemplo, prática. Tá? Por exemplo, prática, você já não coloca ela com acento. Tá? Ela já seria uma palavra sem acento se for colocar variável. Então, quando for colocar nome de variáveis, não utilize caracteres especiais para isso. Tá? Ainda sobre nomeando variáveis, tá? Eu coloquei aqui o que é correto e o que é incorreto. Nomes de variáveis podem conter apenas letras, números e underscore. Tá? O que seria isso? Elas só podem conter, além de letras e números, ela pode conter o que a gente chama de underline, que é o sublinhado, né? Que a gente pode utilizar para separar os nomes, ou até mesmo começar uma variável. Tá? Pode começar, ficou errado aqui, pode começar com underscore, tá? Ou uma letra, mas não pode começar com números. Então, o correto, né, uma forma mais correta de se colocar nomes em variáveis seria: eu posso iniciar uma variável com underline, tá? Por exemplo, underline nome. Eu posso separar uma palavra, tá? Uma variável que tenha, por exemplo, primeiro nome. Posso separar com underline também. Posso colocar o nome número. Tá? Notem que eu coloquei aqui, mas o número está sem acento. Se eu colocar com acento, ele vai funcionar. O interpretador dele vai entender ele como variável. Porém, isso pode ficar confuso mais à frente, porque de repente você é um programador que usa acentos, né? Aí outra pessoa que fala uma outra linguagem ou está acostumado com outro padrão, ele não usa acento, então ele não vai conseguir entender esse teu código. Em alguns lugares você pode colocar acento, em outros lugares não. Então, por padrão, a gente já não utiliza acento, tá? Eu posso utilizar uma letra só também que represente, tá? Não é muito legal usar essa forma aqui, mas pode acontecer, tá? Não é muito legal porque a ideia de você fazer um programa utilizar uma variável é que essa variável ela seja explicativa. Às vezes do x, eu colocar um x, ele não é explicativo, mas pode ser colocado. Tá? Eu posso colocar também, por exemplo, nota 1, dessa forma aqui, desde que ele não inicie com o número, a variável. Tá? A forma incorreta seria nome. Tá? As variáveis com nome separado, ele vai entender isso aqui como sendo duas variáveis. Tá? A mesma coisa, o número com separado. E aqui print eu coloquei, mas print ele é uma função. Tá? Então a gente não utiliza palavras reservadas. Por exemplo, o print, que é uma função do Python, é considerado uma palavra reservada da linguagem. Então não é legal você utilizar print ou qualquer uma outra palavra reservada da linguagem para nomear variáveis. Tá? Aqui embaixo a gente tem outra questão, que é a instrução de atribuição. Quando a gente cria uma variável, e a gente viu que lá no conceito de variável, a variável é algo que se refere a um determinado valor. É um nome que se refere a um determinado valor. Tá? Quando a gente cria essa instrução de atribuição, quer dizer que eu estou atribuindo um determinado valor a uma variável. Tá? Como que isso funciona? O sinal de atribuição em Python é esse sinal de igual, tá? Sozinho aqui. Então, quer dizer que eu tenho uma variável chamada produto, e essa variável chamada produto ela está recebendo com esse sinalzinho de atribuição o valor água. Tá? Então, quer dizer que esse meu produto vale, está recebendo o valor água. Tá? Número, ele está sendo atribuído para a variável número o valor 9. Tá? A leitura seria assim, ó, produto recebe água, número recebe 9, peso recebe 57,9, avaliado recebe true e avaliado recebe false. Tá? Como que funciona isso? Notem que para cada um deles aqui eu utilizei um tipo de dado diferente. Tá? O que significa isso? Da mesma forma que, para que o interpretador entenda, tá, que isso aqui pertence a um tipo literal, que isso aqui pertence a um tipo numérico, e que isso aqui pertence a um tipo booleano, né, eu tenho que saber, né, eu tenho que dizer para ele qual é o tipo de dado. O Python, diferente de outras linguagens de programação, você não precisa dizer o tipo, tá, o tipo de dado dele.
Tá? Ele simplesmente, se eu colocar uma aspa aqui entre o nome, ele já vai saber que isso aqui pertence a um tipo string. Se eu colocar o número 9 aqui sozinho, ele vai saber que esse número é um tipo inteiro. Tá? Se eu colocar 57.9, ele vai saber que esse 57.9 é um tipo decimal ou tipo numérico de ponto flutuante. Tá? Se eu colocar aqui como true, ele vai saber que essa minha variável está recebendo o valor booleano. Tá? Se eu colocar false, também ele vai entender que isso aqui é booleano. Por quê? Porque o boolean ele só aceita tipo de dado ou é verdadeiro ou é falso. Tá? Então, em relação a tipos de dados, tá? Tipo de dados em Python, basicamente eu tenho os tipos literais, tá? Que eu posso utilizar o string para fazer isso, tá? Eu tenho os tipos numéricos, tá? E o tipo string ele nada mais é do que uma cadeia de caracteres, tá? O tipo string é simplesmente uma série de caracteres. Tudo que estiver entre aspas, né? Isso pode ser aspas simples ou aspas duplas, é considerado uma string, podendo, né, pode ser considerado como um string dentro da linguagem de programação Python. Tá? Outra coisa, ainda em relação aos numéricos, eu posso ter também tipo de dados booleanos. Tá? O numérico eu posso ter um tipo de dado do tipo inteiro, tá? E posso ter também números de ponto flutuante. O que diferencia o string é a cadeia de caracteres. Ele aceita números, ele aceita qualquer caractere. Tá? Por exemplo, eu posso colocar caracteres especiais, eu posso colocar números, eu posso colocar letras, enfim, símbolos. Tá? Ele vai aceitar. Tá? A diferença é que com string eu não consigo realizar cálculos, então eu preciso de valores numéricos para que eu consiga realizar cálculos. Tá? E para que eu consiga realizar cálculos, eu vou realizar cálculos em algumas vezes que utilizam valores inteiros, e em outras situações eu vou utilizar cálculos que usam números de ponto flutuante, ou seja, números decimais. Tá? Mais à frente eu vou fazer com vocês aqui. Tá? Os booleanos, né, eles só aceitam ou ele vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso. Ele só aceita esses dois tipos de valores. Tá? Então, quando a gente chega nessa situação aqui, tá, o que nós temos? Nós vamos fazer um exemplo aqui de como que a gente faz para receber. Tá? Esse aqui eu utilizei só para a gente criar o primeiro programa para fazer um teste. Tá? Aqui nós vamos criar um outro projeto. Tá? Eu vou chamar ele de... vou chamar de Python mesmo. Python Alg. Tá? Vou colocar um underline aqui. E eu vou criar essa mesma janela. Tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar clicar com o botão da direita, eu vou criar um novo arquivo Python. Então eu vou dar um nome para ele aqui. É interessante que vocês criem para esse nome de documento, como uma boa prática, criar esses arquivos com nomes em letras minúsculas também. Tá? E geralmente esses nomes eles são nomes no singular. Tá? Então eu vou criar aqui uma que é para chamada de variável .py. Tá? Vou inicializar ela aqui. Nessa minha variável .py aqui nós vamos começar. O PyCharm ele tem como se fosse um editor de texto normal, apesar dele ser uma ferramenta bem mais robusta, né? Então, basicamente a gente tem aqui o que nós vamos utilizar aqui dentro de algoritmos. Tá? Nós vamos utilizar o run, né, que é para executar, ou então, no nosso caso, a gente vai utilizar o Shift F10 para ele executar isso aqui, tá? Os nossos códigos. Então, nós não vamos, por enquanto, criar programas muito complexos. O que a gente precisa? É entender como é que funciona, tá, cada uma dessas etapas aqui. Então, primeiro, o que a gente vai entender? São o que está relacionado a variáveis. Então, aqui, né, nós tínhamos aqui esse exemplo. Nós tínhamos esse exemplo aqui. Ó. Produto recebe água, número recebe 9,
peso recebe 57, avaliado recebe true, né, e avaliado recebe false. Então aqui, então vamos começar aqui. Ó. É simples. Primeiro, né, eu vou criar uma variável, tá? Criei a variável aqui, produto, e vou atribuir um valor para ela. Então, para atribuição, né, a gente utiliza o sinalzinho de igual. Tá? E, no nosso caso lá, ele recebe água. Aqui dentro do Python, eu não preciso utilizar, na ideia de sintaxe dele aqui, eu não preciso utilizar ponto e vírgula ou nada para o final. Tá? Mas ele sempre vai ficar me dizendo aqui, ó, em relação ao PEP 8. Tá? O que seria isso? Tá? São algumas instruções, algumas regras que são utilizadas por Python, que é em relação à descrição. Por exemplo, tem algumas coisas que o PEP 8 fala, né, que descreve algumas regras que a comunidade deve seguir, tá, para que o código do Python ele seja um código legível. Por exemplo, a indentação de 4 espaços, tá, 4 vezes a barra de espaço, a questão da quantidade de códigos por linha, a quantidade de caracteres por linha. Eles recomendam menos de 80, tá? E recomenda-se também que quando eu coloco algum comentário, né, esse comentário ele tenha também no máximo até 72 caracteres. Tá? Então são algumas recomendações que tem, certo? Então aqui, ó, eu tenho um produto, adicionei água, tá? Vou aqui eu já coloco o amarelinho aqui, por exemplo, se eu quiser dar um espaço aqui, ó, ele já muda. Outro espaço, ó. Tá? Então são essas questões aqui que eu estou falando. Então aqui, por exemplo, eu posso utilizar também outra. Se eu não me engano lá, era número, tá? Então, para número, eu vou utilizar aqui o 9, tá? Para peso, eu vou utilizar 57.8, 57.9, para avaliado, eu irei utilizar o true. Tá? Então, tem muitas coisas aqui que o próprio editor de texto ele já vai completando. Tá? Esses nomes que aparecem marcados aqui é justamente porque ele não reconhece. Então, para que ele não ficasse marcado, eu teria que adicionar o dicionário, mas não é necessário fazer isso. Tá? Então, aqui nós nós criamos uma variável chamada produto. Aqui nós atribuímos a essa variável o valor água. Tá? Então, quer dizer que dentro dessa minha variável, agora, ela tem armazenado o valor água. Tá? Notem que a gente não atribuiu nenhum tipo de dado aqui. Tá? Por quê? Porque o próprio Python ele já reconhece. Então, por isso que a gente diz que ela é uma linguagem muito intuitiva. Tá? Ela própria ela já reconhece ela própria já reconhece o tipo de dado que tem. Então, aqui, dentro dessa ideia que a gente colocou aqui, por exemplo, ó, a gente criou as variáveis, né, criamos as variáveis, tá, demos um nome para ela, a gente utilizou as boas práticas de nomes de variáveis, tá, eu posso, por exemplo, aqui, número casa, tá, a gente está utilizando boas práticas também, nome de variáveis, todas elas estão em minúsculo, tá, o máximo que a gente fez aqui foi separar por underline, tá, eu posso colocar aqui iniciar, tá, com underline também, mas não tem necessidade nesse caso. Tá? Aí o que acontece aqui? Ó? Vou salvar, tá? Vamos utilizar o método print. Tá? E vamos chamar, por exemplo, print produto. Tá? Então aqui, se eu colocar Alt Shift F10, aí ele vai mostrar aqui e vai pedir para a gente selecionar. Ou então a gente simplesmente seleciona aqui, ó, variável, tá? E coloca Shift F10. Ele vai mostrar aqui, ó. Então, a saída que a gente tem de produto é água. Então, quer dizer que o produto está valendo água, tá? Está armazenando a água. Então, vamos mostrar outros. Por exemplo, print número casa. Tá? Vamos executar de novo, Shift F10.
tá? Ele vai aparecer 9 aqui. Então, é só dar uma olhada para ver qual é a classe que está aparecendo aqui e executar. Uma outra forma de executar é clicar aqui em Run, tá? Ele também dá certo. Aqui embaixo eu posso colocar o print peso também, tá? Vou salvar, vou clicar aqui e vou executar. Ele está mostrando aqui embaixo, água 9, 57.9, tá? E o último vou colocar aqui o print, tá? E avaliado. Vou dar um Ctrl S e vou executá-lo aqui. Tá? Então ele vai trazer notem que o que ele traz é o valor da variável em si, tá? E não o nome da variável. Tá? Então a ideia seria mais ou menos essa, tá? E até a nossa próxima aula. O que eu quero, como resumo, o que eu quero que vocês entendam? Eu não preciso colocar tipo de dado para variável, tá? Não há necessidade de colocação de tipo de dados. O próprio Python ele já entende as variáveis, né, a partir do valor que eu atribuo a elas. Tá? Outra coisa que a gente viu é como atribuir um valor para cada uma delas. E aqui embaixo a gente utilizou um método de saída. Tá? No nosso próximo vídeo a gente dá continuidade nisso aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.